Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos mergulhar num tema aqui que é fundamental para quem trabalha com educação, com desenvolvimento humano e principalmente com inclusão. A gente vai falar aqui sobre análise do comportamento. E para essa conversa, gente, eu tenho uma profissional aqui que ela foi altamente recomendada, né? Olha, ela é incrível, assim, porque muita gente falou assim, ó, vai atrás dela, fala com ela, que com certeza vai ser uma entrevista de classe, né? Que é a Alexandra de Paula. Ela é psicóloga, ela é especialista em análise do comportamento, psicomotricidade e neuropsicomotricidade. E ela tem uma atuação muito vasta, tanto na área clínica, mas também e principalmente aí na área da educação. E eu já combinei com ela que a gente vai começar começando, já vou mandar aqui a primeira pergunta, né? Alexandra, a análise do comportamento é uma abordagem que ela é extremamente aplicada na educação, mas também na inclusão. Muitas vezes as pessoas ainda associam psicologia comportamental a alguma coisa mecânica, alguma coisa voltada apenas ao controle do comportamento. Eu gostaria de saber como que você explica o verdadeiro potencial dessa abordagem para promover um aprendizado e desenvolvimento. Alexandra de Paula, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com você e o pessoal, né? A análise do comportamento ela é uma ciência natural, né? Isso é muito importante nós termos em vista, porque muitas vezes a gente escuta assim, método ABA. O método, ele remete a uma receita, a algo que eu coloco para todo mundo, a mesma coisa, né? E não, a análise do comportamento ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência formulada por Skinner, uma ciência natural, onde ela observa, estuda e interage sobre os comportamentos. Então, quando a gente atua na análise do comportamento com o indivíduo, com o paciente, o cliente, o aluno que seja, né? Como que a gente queira chamar, nós vamos estar atuando individualmente. Trabalhando para quê? Para que a gente possa aumentar os repertórios comportamentais que estão em defasagem para a idade dele, o que ele deveria estar fazendo, e também para diminuir os comportamentos que são interferentes, que são barreiras para que ele conquiste as oportunidades que estão em déficit. Então, é muito natural mesmo, é uma maneira, é muito para o indivíduo. Ali, é totalmente para ele. Então, assim, por isso, e é uma coisa assim, a análise do comportamento, ela não é só para o autista, ela não é só para a área escolar, ela é para toda a gama. Eu posso usar na clínica, no RH, no hospital psiquiátrico, em qualquer lugar que eu esteja, porque o nosso objetivo é analisar aquele comportamento e trazer a qualidade de vida para o indivíduo. Então, esse é o nosso objetivo na análise do comportamento. E na escola, isso tem, assim, um ganho significativo, né? Porque eu consigo observar aquele indivíduo e eu consigo atuar para melhora de qualidade de vida dele, para que ele alcance os repertórios que ele precisa alcançar na escola. E, Alexandra, veja assim como é essencial, né, você poder, acho que esclarecer mesmo, né? Eu sempre falo para as pessoas que vêm aqui ser entrevistadas que o nosso público é de docentes, mas também tem muitos graduandos que ainda vão ocupar esses lugares. Então, a gente trazer um pouquinho para eles o que é, né, o que significa essas ações de duas áreas que, embora elas não sejam áreas complementares, mas elas sempre andam lado a lado, né? Com certeza. Vejo que é muito importante, né? E até pensando nisso, né, os professores, as professoras no dia a dia da escola, eles enfrentam muitos desafios na gestão da sala de aula, no acolhimento das diferenças, mas acho
que principalmente na mediação do aprendizado, né? Eu queria saber como que os princípios da análise do comportamento podem ser ferramentas poderosas para ajudar os profissionais a criar um ambiente que seja mais inclusivo e mais eficaz do ponto de vista do aprendizado. Sim, como nós analisamos, né, e nós trabalhamos, por exemplo, na educação pode ser e deve, né, para a pessoa com deficiência, ser construído um PEI para ele, onde vai ser analisado como ele está, os repertórios que ele está e o que ele precisa alcançar. Através disso, a análise do comportamento, ela tem várias ferramentas que ajudam a alcançar isso. Né? Nós temos várias, entre aspas, ali, técnicas que vão conseguir. Por exemplo, nós trabalhamos com uma abordagem de aprendizagem sem erro, onde não há um estresse dessa criança ou deste adolescente, onde a gente, através do nosso treinamento, né, a gente consegue oferecer as dicas necessárias para que ele alcance. Então, vamos pensar, às vezes, para uma atividade, ele precisa de uma dica total, às vezes, ele só precisa de uma dica visual, uma dica parcial para que ele consiga, a modelagem do comportamento, né? Então, nós conseguimos também trabalhar nos antecedentes do comportamento. Como assim? Por exemplo, aquele aluno que recebeu a atividade do professor e ele joga a atividade, ele rasga a atividade, ele se joga no chão, ele começa a gritar. Então, nós vamos analisar o porquê, qual é o antecedente disso daí, né? E as consequências que mantém esse comportamento, porque todos os nossos comportamentos, eles são mantidos pelas consequências. Vou dar um exemplo. Nós vamos num restaurante, fomos bem atendidos, comida boa, preço acessível a nós, nos reforça a voltar. Então, perceba, a todo momento nós somos reforçados, né? Então, nesse caso do aluno, nós vamos analisar: será que ele já tem o repertório necessário para aquela atividade? Será que ele consegue realizar? Ele tem o que é necessário para aquilo? Ou será que ele rasgou aquela atividade porque ele queria a atenção do professor? Então, através da análise funcional, nós vamos saber qual o motivo, né? Qual a hipótese dele ter jogado aquilo, e nós vamos agir no antecedente. Então, vamos pensar: se ele não tem repertório, como que eu vou exigir que ele alcance aquilo? Então, eu tenho que trabalhar nesses antecedentes. Para quê? Para que ele consiga alcançar. Eu tenho que trabalhar naquele conteúdo, às vezes adaptar ele para que ele consiga entender. Então, assim, isso traz um ganho maravilhoso. Às vezes pode falar assim, é uma utopia, não é. Isso é eu trazer a inclusão, a verdadeira inclusão. Eu saber onde ele está, as potencialidades que ele tem, as dificuldades que ele tem e agir nesse sujeito. Daí ela ser individual, daí não ser um método, né? Então, na escola tem um ganho muito grande, né? Eu trabalho na formação de professores e a gente faz muito isso na prática, né? E realmente, às vezes, aquela não cabe na análise do comportamento pensamentos inferentes. Por exemplo, ele jogou porque eu acho que ele veio nervoso de casa. Eu acho que essa mãe não dá limite. Não, nós vamos entender aquele contexto atual, o porquê que ele jogou, rasgou aquela atividade, e nós vamos agir ali, né, para que ele consiga alcançar, na maneira E acho dele, né? E acho que isso que é o grandioso, né? Quando a gente Isso. olha para essa abordagem que você está falando, você até já comentou um pouquinho, né? De que método não é sinônimo, né? Método ABA não é sinônimo Não, para análise de comportamento. E você está mostrando aí para a gente que vai muito além disso, né? Eu até queria te perguntar se você pode trazer um pouquinho mais sobre essa relação, né? Como esse olhar para o comportamental pode contribuir para o desenvolvimento e autonomia, né? A gente pode até perguntar, por exemplo, de pessoas autistas, mas se você quiser também incluir aí outras pessoas na resposta, fica à vontade. isso. Autonomia, porque nós trabalhamos esse indivíduo como um todo, né? Eu falo sempre assim para as mães que eu atendo. Nós não temos uma matrix para esse filho que tem uma deficiência, um mundo autista, um mundo
da síndrome de Down, não, mas eu tenho que lutar pelos direitos dele, mas eu tenho que fazer que ele funcione neste mundo. Eu preciso dar garantias de direito a ele. Então, através da aba, nós trabalhamos tudo. Essa redução desses comportamentos que possam impedir que ele alcance. Eu posso trabalhar para que ele consiga alcançar os comportamentos que ele não tem. Então, eu trabalho a conversa, eu trabalho a resolução de problemas, eu trabalho as atividades de vida diária. Ele precisa, o que é importante, né? Nós somos também, assim, educadores, e nós sabemos a importância, mas tem momentos que não é interessante ele saber limpar o bumbum do que o AIO, o que vai trazer segurança para ele ali e evitar um abuso, né? Então, assim, ele se defender, ele atravessar uma rua, ele comer de uma maneira correta, ele saber fazer escolhas, ele saber pedir para parar, ele procurar ajuda. Então, tudo isso nós trabalhamos através de protocolos, a gente avalia. Então, nós temos protocolos para o comportamento verbal, que é, né, esses pedidos, os diálogos, até a cópia de lousa. Nós temos protocolos para a parte social desse indivíduo, para atividades de vida diária, para mercado de trabalho. Então, assim, é muito importante, sabe? Então, aí você vai falar assim, mas dentro de um ambiente clínico é mais fácil, tá? Mas ele não vive só na clínica. Então, o meu atendimento, ele tem que repercutir lá na escola. Eu tenho que estar em contato com quem atende, né? Eu preciso que ele generalize na casa dele. Ele não pode escovar os dentes só comigo. Vamos pensar no pequenininho. Ele tem que escovar lá na escolinha, ele tem que escovar na casa da avó, ele tem que escovar com a mamãe, porque senão ele não aprendeu. Então, nós temos tudo isso que a gente vai observando. A hora que a gente vê que esse indivíduo, ele generalizou, né? Ele aprendeu a passar com a gente a manteiga no pão, mas ele passa manteiga, ele passa Nutella, ele passa geleia. Ele generalizou. Olha quanto que é bonito isso, né? Então, assim, é muito importante. Ela realmente, ela traz uma qualidade de vida. As terapias, a gente vê assim, às vezes a criança com uma carga mais intensa, porque no Brasil nem são tantas, mas tem algumas crianças com carga intensa. Mas por quê? Porque a gente aproveita aquela janela de oportunidades da primeira infância, né? Onde ele tem uma aprendizagem com uma velocidade muito grande. A gente aproveita isso daí. Depois as coisas vão reduzindo. Conforme esse indivíduo aprendeu, a gente coloca aquele comportamento em manutenção e treina um outro. A gente sempre começa pelos comportamentos que colocam em risco ele. Nós temos, por exemplo, autistas que às vezes têm autoagressão, heteroagressão, né? Aquele autista que sai correndo na rua disparado. Então, a gente precisa atender esses comportamentos. A gente precisa ensinar ele se comunicar, porque a agressão, ela não é um fator de critério diagnóstico. Ela é uma dificuldade de se comunicar. Então, através da análise do comportamento, eu vou ensiná-lo a se comunicar. Eu vou prestar atenção quanto tempo ele dá conta de ficar dentro dessa sala de aula e que ele me peça para sair em vez dele se jogar ou dele jogar um material, né? Que ele consiga, eu vou prestar atenção nos antecedentes, quando eu falo, eu consigo entender que ele começou a se agitar na cadeira, que eu consigo prever a crise, porque a crise ela não começa aqui no topo, ela tem uma escala. Então eu faço a minha ação antes que instale uma crise mais forte para ele. Então, através da análise do comportamento, nós conseguimos manipular tudo isso. E ajuda muito o professor. Porque na faculdade, ninguém aprende a ensinar um aluno a sentar. Ninguém aprende a ensinar um aluno a te olhar. E na análise do comportamento, nós trabalhamos essas prévias de alfabetização. O sentar, a triangulação de olhar, o contato visual, a coordenação de olho e mão. Então, eu vou preparando tudo ele para essa escola.
Que lindo, né? E um trabalho notável, né, Alexandra? Porque como isso faz uma diferença na vida Muito de cada grande, criança que passa, né? muito Por grande. você e por vários profissionais também que fazem, né, esse Sim, trabalho. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, né? Mas queria até te fazer uma pergunta, assim, até provocadora, mas acho que ela é importante, né? Sempre que um conhecimento técnico acaba se popularizando, alguns mitos vão aparecendo, né? Eu queria saber, no caso da análise do comportamento, quais são os principais equívocos que as pessoas ainda têm sobre isso e como que você acha que a gente pode combater esses equívocos com uma informação de qualidade? um dos mitos, o método, né, que nós já falamos. Um outro mito é se ela é só para o autismo, nós também já falamos, mas eu penso que o que é mais forte se robotiza. Robotiza, sim e não. Robotiza se eu tiver com profissionais que não têm o entendimento da ciência, que é rígido no atender essa criança, porque a aba ela não é só mesinha, ela não é treinar um cachorro, né? Que a pessoa fala, nossa, treinou um cachorro, treinou com comestível, deu uma comidinha. Isso é uma prática que nem hoje é usada. Por quê? Porque a gente busca todos os reforçadores possíveis para que eu não ensine a criança a comer sem ela ter necessidade de comer, tá? É uma das primeiras coisas. Mas a aba, ela é naturalista também. Então, eu posso ensinar a aba no parquinho, na piscina, na casa da avó, no quintal da minha clínica. Ela não é só treino de mesa, lá dentro da escola, na aula de balé. Então, em todos esses lugares são oportunidades de ensino. Nós tivemos uma fala infeliz, né, de uma pessoa há um tempo atrás aqui. Então, abre passear na floresta? Não abre eu ensinar ele no ambiente que ele está. Onde ele está? Ele está na casa dele, ele está na clínica, ele está na escola, ele está no parquinho com as crianças. Então, se eu tiver um profissional que realmente ele não tem o conhecimento, ele vai robotizar, ele vai deixar a terapia chata, ele não tem ali a coerência, né, a ética. Mas não, nós temos profissionais e clínicas maravilhosas. Então, a gente deve realmente, quando a gente for para uma clínica, entender qual é a sua formação, como que você trabalha. Você tem um atendimento mais rígido? Você trabalha também no natural com o meu filho? Como que eu posso fazer? O que está sendo feito? Né? Então, assim, isso é muito importante. Eu acredito. Isso é o que traz a modificação realmente de comportamentos, né? É o que traz a qualidade de vida mesmo para esse indivíduo. Perfeito, Alexandra. Que entrevista maravilhosa. Eu gostaria de te agradecer pela sua generosidade, né, pela sua disponibilidade em compartilhar um conhecimento tão precioso e tão específico, né? A gente vê no seu olhar o amor que você coloca na sua prática, tá? E eu queria saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aqui para quem está assistindo a gente. A mensagem, eu penso que nós devemos sempre estar em constante formação, porque tanto nós na clínica, como os educadores, nós lidamos com vidas, com cérebros. A nossa atuação pode mudar todo o prognóstico de vida de alguém. E quando eu tenho uma pessoa comigo, eu estou com o amor da vida de alguém. Né? E eu falo assim, eu até me emociono. A mãe não escolheu ter um filho com deficiência, mas eu escolhi trabalhar. Então eu preciso, assim, me dedicar e dar o melhor que eu tenho. As coisas vão mudando, a gente precisa estar em constante formação. Eu penso que a análise do comportamento, ela tem que, em algum momento, entrar na grade da pedagogia, né, das faculdades, ela precisa estar presente, né, porque traz realmente uma qualidade de vida para esse indivíduo muito grande. Muito obrigada, assim, de coração. Que mensagem maravilhosa. Eu que tenho que te agradecer e com certeza quem está assistindo a gente também agradece a tua presença aqui. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.